Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra. Eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, que você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, deem like no vídeo se gostarem do estudo que vocês vão assistir. E eu peço a vocês também que ativem os sininhos das notificações para que vocês sejam avisados pelo YouTube toda vez que tiver vídeo novo no canal. Desde já agradeço vocês, Deus abençoe a todos. Bom, a gente voltou para agora dar continuidade à segunda parte do vídeo sobre o reino da besta, né? Nós fizemos a primeira parte, o vídeo estava ficando muito extenso, não tinha condições de eu continuar o assunto, já que o assunto é muito extenso, né? E então eu resolvi fazer ele em duas partes. A gente viu no primeiro vídeo mostrar sobre o Trump e sobre todo o contexto daquilo que ele está fazendo, né, desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Se aquilo que ele diz, né, que Deus o salvou para que ele pudesse fazer a América do Norte grande novamente, faz sentido com aquilo que tem vindo na sequência do que ele tem feito, tanto ele no governo como aqueles que ele tem colocado no poder, né? A gente viu falar um pouco sobre o Elon Musk, sobre as coisas que ele tem feito, sobre as coisas com quem ele está metido, né? O contexto daquilo que eles têm, de certa forma, adorado, né? Na sua forma de agir, né? Sobre o Império Romano. A gente viu várias coisas. E hoje a gente vai dar continuidade a este assunto. Eu espero que vocês fiquem comigo, que participem dos dois estudos, né? Que assistam os dois estudos, porque um vai complementar o outro. E eu acredito que esse assunto é algo muito importante. E que a maioria das pessoas, eu digo, dos cristãos de hoje, dos cristãos modernos, eles não têm noção dessas coisas que a palavra nos fala e que a própria história ou o contexto aí geopolítico que está se desenrolando nos nossos dias, diante dos nossos olhos, estão cumprindo. Então vamos acompanhar para a gente ver e entender o que está acontecendo, tá bom? Deixa eu colocar meu óculos aqui e a gente vai começar. Bom, eu vou colocar para vocês mais uma vez aqui uma imagem, né? E a gente vai dar continuidade ao estudo. Então vamos lá. Aqui. A gente vê aqui uma imagem do Donald Trump, né? Que está junto com Elon Musk, né? E é interessante a gente ver aqui, isso aqui foi postado pelo Elon Musk. Ele colocou aqui, novos ordens sectarians, ou seja, nova ordem mundial. Eles estão aqui mostrando para nós, né, que de fato o interesse deles é colocar no poder uma nova ordem mundial. Vamos analisar mais um pouco a respeito disso. Aqui a gente vê o simbolismo aqui do filho do Trump. Esse aqui é o filho mais velho do Trump. E nitidamente aqui um dos símbolos que é sempre usado, né, por aqueles que fazem parte dos Illuminati, né, da nova ordem mundial, de todo esse contexto. Eles têm várias simbologias, nós sabemos que essas simbologias elas são bem específicas, e sempre aqueles que estão no poder e estão colocando a imagem deles, né, para que outras pessoas vejam, eles gostam de colocar essa simbologia para que vejamos bem quem eles são, né, e o que eles têm planejado. E esse, lembrando de novo, é o filho do Donald Trump. A gente vai ler um pouquinho a respeito do que significa, né, os Illuminatis, porque a gente sabe que a nova ordem mundial está ligada a várias, a maçonaria, os Illuminatis. Eles são um conjunto aliás, eles são uma obra inteira, né, dividida em vários estágios, porque cada um tem um propósito. A gente vai ler um pouquinho sobre os Illuminatis, obviamente, que quando a gente procura assuntos, né, no geral, eles sempre gostam de nos falar, né, que isso são teorias da conspiração, né? Mas a gente tem visto as teorias da conspiração, como ela tem se desenrolado diante dos nossos olhos, né? Então vamos lá. Quem eram os Illuminatis originais? A Ordem dos Illuminatis, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje parte da Alemanha. É interessante a gente falar que ela também foi formada, né, na Baviera, na região da Alemanha, mesma região que nós estávamos falando dela no vídeo passado. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Quem não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu peço que você volte, assista a primeira parte do vídeo para que você possa entender aquilo que nós vamos estar falando aqui nessa segunda parte. Então,
Vamos lá. Hoje parte da Alemanha contemporânea, que existiu de 1776 a 1785. Seus membros originalmente se referiam a si próprios como perfectibilistas. Acho que acredito que é perfeccionistas, né? O grupo foi inspirado pelos ideais do iluminismo e fundado pelo professor de direito canônico Adam Weishaupt, 1748-1830. Ele queria promover a educação, de razão à filantropia e se pôr à superstição e à influência da religiosidade a influência religiosa na sociedade. Weishaupt buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa, removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação ou esclarecimento. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminatis da Bavária ocorreu em uma floresta perto da Ingolstadt, em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem secreta. Então, uma ordem secreta fundada na Baviera, na Alemanha, na região da Alemanha, né, no meio de uma floresta. É bem sugestivo isso, né? Vamos continuar. Bom, aqui a gente tem uma imagem que também rodou as redes sociais nos últimos dias, que foi o filho do Trump que postou, ó, Donald Trump Jr. Tá vendo aqui, ó? E é interessante essa postagem, né? Porque ele coloca a imagem do pai diante de um espelho e o que a gente tem aqui diante da imagem do pai, um bode, né? E nós bem sabemos, né? Pelo menos aqueles que estudam sobre as sociedades secretas, os Illuminatis, a nova ordem mundial e todo esse contexto, o que significa o bode, né? Sabemos que existe que é chamado de Baphomet, que é um bode, e o próprio culto ao bode, né, que eles colocam, que está ligado, sim, à adoração dessas ordens secretas e às ligações ocultas satânicas, né? Mas não é muito estranho que o filho colocasse uma postagem do pai com a imagem de um bode? Sugestivo também, né? Vamos continuar. Agora, a gente colocando essa imagem aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho, já que nós estamos falando, né, das sociedades secretas, dos Illuminatis, né, da nova ordem mundial, eu vou colocar para vocês aqui as 13 famílias que supostamente, né, foram aquelas que unidas, né, fundaram todo esse propósito que tem levado o mundo a esse contexto, né, de nova ordem mundial. As 13 famílias que é conhecido que são as 13 famílias que dominam o mundo desde séculos atrás. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E o que eu quero falar sobre elas é justamente aquilo, de onde elas vêm, né? E de que lugar elas vêm, e qual é o propósito delas, para a gente ver se tudo não está ligado. A gente vai falar um pouquinho. Então, tem aqui a primeira família, que é a família Van Duyn, né? Família Van Duyn, vamos continuar. Tem aqui a família real britânica. Nós sabemos que a família real britânica faz parte também desse contexto das 13 famílias que governam o mundo, né? Das 13 famílias secretas que governam o mundo. A gente vai falar sobre a família britânica. O israelismo britânico, também chamado de anglo-israelismo, é uma crença pseudo-histórica de que o povo da Grã-Bretanha é geneticamente, racialmente e linguisticamente descendente direto das 12 tribos perdidas do antigo Israel. Então existe um estudo dizendo que o povo da Grã-Bretanha, ou seja, a família real também, né, britânica, eles são descendentes das 10 tribos perdidas de Israel, ou seja, eles seriam também descendentes do povo de Israel. Vamos continuar. Com raízes no século XVI, o israelismo britânico foi inspirado por vários escritos ingleses do século XIX, como o Israelite Original, de John Wilson, de 1840. A partir da década de 1870, inúmeras organizações israelitas britânicas independentes foram criadas em todo o Império Britânico, bem como nos Estados Unidos, no início do século XXI. Várias dessas organizações ainda estavam ativas nos Estados Unidos, da ideia da origem do movimento da identidade cristã. Então, alguns estudiosos dizem que a família real britânica, ela tem também o seu pezinho, né, como herança genética do judaísmo. Vamos continuar. Aqui tem a família Bush, né? A família Bush, que a gente conhece muito bem, né, que foram, dessa família existiram 2 presidentes dos Estados Unidos, que foram presidentes dos Estados Unidos. A família Bush é
de ascendência principalmente inglesa e alemã. Inglesa, a gente acabou de falar da família britânica, né? E alemã, mais uma vez um pezinho no outro estudo que a gente falou muito sobre a Alemanha, né? E sobre toda a sua ligação, até mesmo com o Império Romano, que está sendo justamente a proposta que o governo de Donald Trump, junto com Elon Musk, estão trazendo para nós. Pelo menos eles não falam diretamente, mas é o que eles demonstram, né? O ressurgimento do Império, o Império Romano ressurgido, né? Então vamos lá. A família Bush traça sua origem europeia até o século XVII, como Samuel Bush sendo seu primeiro ancestral nascido nos Estados Unidos e em 1647. De acordo com a Sociedade Colonial Sueca, a família Bush também tem ascendência sueca, remontando as 10 gerações a um fazendeiro sueco chamado Mans Andersson, que migrou de Gothenburg, na Nova Suécia, Dalarö. Então, mais uma ligação interessante aqui, mostrando que eles estão sempre ligados à Europa, né, e aos Estados Unidos. Vamos aqui, agora tem a família Kennedy, que inclusive tem um, né, dos integrantes dessa família que faz parte do governo do Trump agora, e um que foi o presidente dos Estados Unidos, que a gente sabe bem que foi assassinado, né? Família Kennedy. A família Kennedy, ou clã Kennedy, é uma proeminente família cujos membros atingiram importantes cargos na política e no governo dos Estados Unidos. Essa é bem conhecida. A família Médici, uma família também que o nome é conhecido. Foi uma família de banqueiros políticos e artistas que governou Florença e Toscana durante o Renascimento. A família foi muito poderosa e influente entre os séculos 13 ao século 17. Então, uma família aqui da região também da Europa, Toscana, né? Florença, Itália. Vamos continuar. Família Krupp. Aí tem aqui Fred Krupp Age, comumente conhecida como Krupp. É um antigo aglomerado industrial. Esse aqui é justamente o aglomerado industrial dessa família, que faz parte, né? Dessa família, de uma das 13 famílias, que é a família Krupp. E eles têm um aglomerado industrial multinacional alemão no setor siderúrgico, tendo se destacado na produção de aço, armas, munições e equipamentos. Então, uma família ligada, alemã, mais uma vez, ligada à siderúrgica e aí essa produção de aço, armas e munição. Vamos lá. A família DuPont é uma família americana de origem francesa, né, que teve grande influência na política do país nos séculos 19 e 20. Também uma família ligada ao povo da Europa. Família Warburg é uma proeminente família bancária alemã, mais uma vez Alemanha, e americana de ascendência judaica. Esses aqui são ligados aos judeus alemães. Originalmente judaica veneziana, conhecida por suas diversas realizações em bioquímica. Mais uma. Família Rockefeller, essa é bem conhecida, né? É uma família americana de banqueiros, políticos e industriais que se tornou uma das mais ricas e influentes do mundo. A sua fortuna foi construída no ramo do petróleo nos séculos 19 e 20. O que é interessante a gente observar é que todas elas estão sempre ligadas à indústria, aos banqueiros e à política. E aí, se a gente parar para analisar, gente, quem domina o mundo desde sempre? Se não são os banqueiros que lidam com o dinheiro, né? A política, que nós sabemos que é aquela que tem dominado o mundo de séculos em séculos, né? E essa coisa de indústrias, que normalmente eles vão para as indústrias, e as indústrias aí tem as indústrias farmacêuticas, as indústrias de tecnologia, as indústrias de construção de carros, as indústrias de textos, as indústrias no geral, que também são aquelas que fazem com que quem domine, né, essa área, esse nicho, domine o mundo. Então eles estão sempre ligados, vocês podem observar, a estes campos de domínio do mundo. Vamos lá. Os Rothschild, também muito bem conhecidos, uma família judia, de banqueiros europeus que se originaram em Frankfurt, na Alemanha. A família prosperou no final do século XIII. Eu acho interessante a gente observar como tem famílias nessas 13 famílias alemãs e judias alemãs, né? E se tornou uma das mais ricas e poderosas do mundo. Família Astor é uma família de origem germânica, alemã também, né? Que se destacou na política, sociedade e negócios dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Você vê que está tudo sempre ligado. Vamos continuar. A família Morgan
Isso aqui não tinha muitas informações sobre eles. Aqueles que não têm muitas informações, eu estou colocando só a família para vocês poderem saber quem são as 13 famílias, né? E antes que eu continue, né, falando sobre este mapa, é importante a gente falar dessa ligação. 13 famílias que, obviamente, com o passar do tempo, né, elas vão se dividindo, né, no que diz respeito a muitas famílias, dessas famílias elas foram se misturando com outras e foram formando outros contextos de família, mas sempre ligadas a essas 13 famílias. E dessas 13 famílias a gente sabe que tem aquelas que normalmente o pessoal diz que são 5 dentro dessas 13, que são aquelas que realmente têm um poder maior, né, de domínio do mundo, que fazem com que este projeto de nova ordem mundial e dessas sociedades secretas, elas avancem no projeto de domínio do mundo. A gente tem observado isso. Aqui tem um mapa que é interessante a gente observar, mapa de 1942 da nova ordem mundial. Esse mapa diz, né, que esse mapa está sempre na parede do quarto de todo adolescente da família Bilderberg, também uma família conhecida, né? E é interessante a gente observar aqui. Vou ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Para a gente observar um pouquinho mais de perto. Eu não quero que cresça muito, mas o negócio é teimoso, né? Peraí. Só um minutinho, gente. Ah, não adianta. Eu vou deixar do tamanho que está a mesa, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é justamente a América do Norte e a América Central. Eu mostrei para vocês no vídeo passado também um mapa falando sobre a tecnocracia e justamente o desenho também deste modelo aqui, que não é um país, né? É um bloco, né, de países que seriam desfeitos, para formar só um bloco. Aqui está neste mapa de 1942, tá? A Groenlândia, na qual o Donald Trump está falando que quer que junte aos Estados Unidos, o próprio Canadá, aqui o México, né, chegando assim ao canal do Panamá, e a diferença do mapa que a gente vê é que o outro tinha um pouquinho aqui da América do Sul também. Mas normalmente o contexto é o mesmo, o contexto de que eles já têm um projeto já há muito tempo de dividir o mundo em blocos, né? Se a gente contar aqui também, são 10 blocos, como naquele outro que estava enumerado que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Peço de novo que aquele que não assistiu o vídeo que assista, né? Então tá, vamos lá. Aqui tem o mapa da Europa, mas a gente vai voltar para esse mapa depois. Da Europa, aí tem a Europa Central, a Europa... Aqui é a Europa no contexto geral, mas depois eu volto aqui. Eu quero entrar com vocês agora num assunto que é extremamente importante. A gente vai dar uma lidinha nesse texto aqui, e eu vou falar para vocês algumas coisas que a Bíblia fala a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. A grande maioria dos sobreviventes judeus do mundo são descendentes de europeus, como eu estava falando para vocês das 13 famílias, né? Que existem judeus europeus da Alemanha ali, naquelas famílias, como tem só europeu naquelas famílias, né? Descendentes de europeus do leste, sendo assim principalmente de origem casada. Se é assim, isso significa que seus antepassados não vieram do Jordão, mas de Volga, e não de Canaã, mas do Cáucaso, uma vez que acredita-se ser o berço da raça ariana, e que geneticamente estão mais estreitamente relacionados com as tribos de Unger e que Magyar, a descendência de Abraão, do que de Magyar, a descendência de Abraão, Isaac e de Jacó. O que esse texto está falando para nós? Está falando para nós que esses judeus da Europa, né, que são normalmente ali do leste europeu, no caso da Alemanha, depois eu vou lendo os textos para vocês, vou mostrar para vocês de que região normalmente, né, se fala que desses judeus são, que eles na realidade não são judeus da descendência das 12 tribos de Israel, mas sim judeus que não vieram do Jordão, né, mas vieram do Volga, não vieram do Canadá, mas vieram do Cáucaso. O que eles estão querendo nos dizer com isso? Eu vou continuar, porque antes de eu entrar na Bíblia, eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Vamos ver qual que é o próximo que ia ter. É justamente o que eu queria mesmo. Ó. Em 450, uma das tribos bárbaras de
da Europa estava começando a mostrar sinais de inquietação. Essa tribo era chamada de Khazares, né? Dentro dos próximos 200 anos, os Khazares formariam a maior e mais poderoso reino do leste da Europa. Eles teriam poder supremo para cerca de 200 anos, ranking do poder com o califado muçulmano e do Império Bizantino. Seu reino de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, fronteira com o mar de Aral ao leste e Kiev e as estepes da Ucrânia a oeste, da montanha do Cáucaso e do Mar Negro ao sul, de Ural e da montanha do norte. A gente leu agora há pouco na outra imagem que eu coloquei para vocês, falando que esses judeus não tinham vindo de Canaã, mas do Cáucaso, né? E aonde é o Cáucaso? A gente vai ver aqui agora. Eu vou abrir aqui para ver se fica melhor. Eu acredito que vai ficar. Ficou. E a gente vai... Aqui é a região onde fica a Ucrânia hoje, a Rússia, o Cazaquistão, aqui é o Mar Cáspio, aqui é o Mar Negro, e aqui é justamente o chamado Cáucaso, né? Aqui você pode ver que está a Itália, está a Europa, aqui está a Itália, a botinha aqui, tá vendo? Os países da Europa aqui, né? Aqui pro lado de cá a Ásia, e justamente aqui nessa região é o Cáucaso. Onde é o Cáucaso, gente? Cáucaso é justamente um pouquinho mais para baixo aqui, é onde justamente quando Noé e os seus filhos saíram da arca, né? A arca parou, ela parou justamente nesta região aqui, no Monte Ararat, que fica nesta região aqui, nas proximidades do Cáucaso, e aonde começou a se repovoar novamente a humanidade. Então, eles desceram, né? Os filhos de Noé se dividiram aqui, e começaram a povoar novamente a terra. Eu vou falar para vocês e vou explicando para vocês conforme a gente for lendo. Então, este reino Khazar, ele justamente estava situado nesta região aqui, ó. Tá vendo? Do Cáucaso. Aqui a gente tem um pedacinho da Rússia, aqui tem o Cazaquistão, como eu falei, aqui tem a Ucrânia, pode ver aqui Kiev. E aí vai se dividir nos países aqui. E os Khazares, eles ficavam justamente neste lugar. Ó. Vamos ler. No norte do Mar Negro, ó, na montanha do Cáucaso e do Mar Negro. Então, já mostrei para vocês aqui o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? Vamos continuar. Vamos ler aqui agora. Já no século XX, o escritor Arthur Koestler, em seu livro A 13ª Tribo, vocês sabem que as tribos de Israel são 12, né? Este livro aqui é a 13ª Tribo, 1976, retomou a antiga teoria de que os judeus Askenazi seriam descendentes dos Khazares, que abandonaram suas terras fugindo. Eu mostrei para vocês onde eram as terras deles agora no mapa ali, né? Abandonaram suas terras fugindo da devastação perpetrada pelos mongóis, afinal refugiando-se na Europa Oriental. Tá? Por isso que eu deixei aquele mapa da Europa, que depois a gente vai voltar para ele. Principalmente os atuais territórios da Polônia, principalmente, né? Polônia, Hungria, Ucrânia, isto é, os territórios mais afetados pelo extermínio nazista. Essas populações, que o autor chamava de não pertencerem a nenhuma das 12 tribos de Israel, ignorando completamente o consenso acadêmico sobre a origem dos Askenazes, são definidas no livro de Koestler como a 13ª tribo. Por defender esta ideia, Koestler recebeu uma avalanche de críticas e foi acusado de negar o direito dos judeus askenazes ao território de Israel, sendo o próprio Koestler um judeu askenazi. Ele era sionista, com base nas razões seculares, e não considerou que uma suposta ascendência Khazar pudesse retirar a legitimidade da reivindicação dos judeus sobre o território de Israel. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso aqui, mas eu vou até transicionar aqui, porque eu quero falar com vocês a respeito da palavra. Então vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, a palavra de Deus, ela nos mostra, né? Dentro dela está designado para nós que esse tipo de situação iria acontecer, ou seja, existe ali nesse texto, de que existe um povo, né, que eram denominados povos Khazares, né,
e que se converteram ao judaísmo, se tornando judeus askenazitas, né? Fugiram para a Europa, como eu li ali para vocês, algumas regiões. Eu vou desenrolar esse assunto mais para frente, eu vou continuar lendo outros textos, mas o que eu quero que vocês entendam e que esses judeus, eles não são judeus de verdade das 12 tribos de Israel, ou seja, eles não são judeus de verdade. Eles são judeus porque eles supostamente se converteram ao judaísmo, né? Num certo período da história, que eu vou continuar lendo para vocês, um povo que se converteu ao judaísmo, mas que não nasceram judeus. Não são das 12 tribos de Israel, não fazem parte ao povo escolhido, não fazem parte do povo que nasceu em Canaã, da terra prometida, descendentes de Abraão, como nós sabemos que a Bíblia fala. Mas a Bíblia nos dá essa condição de entender que isso é real? Sim. A gente vai dar uma lidinha agora no texto de Gênesis 9, 27. A gente vai para Gênesis 9, 27. E eu vou mostrar para vocês que sim. A Bíblia nos aponta sobre isso. Gênesis 9, 27. Nós vamos entender o que é que isso significa. Eu quero que vocês hoje entendam de fato, de verdade, o que tem acontecido de fato, de verdade, neste mundo que nós vivemos e que muitos não conhecem. Gênesis 9, 27. Vamos lá. Noé, ele deu uma bênção, né, para os seus filhos. E é interessante a gente analisar, porque no outro vídeo, quando eu falei sobre a tribo de Dan, os 12 filhos de Jacó também foram abençoados por ele, ou seja, de forma profética ele abençoou os filhos. E a tribo de Dan recebeu aquela profecia que não era tão bênção assim, que eu falei sobre ela no vídeo passado. E agora a gente vai olhar justamente sobre Noé, que fez a mesma coisa com os filhos dele. E é interessante a gente ver aqui no versículo 27, o que está falando aqui, ó. Engrandeça Deus a Jafé. Jafé é Sem, Cã e Jafé, né? São os 3 filhos de Noé. A gente sabe que o Abraão, ele vem da descendência de Sem. Sem dos Sem, por esses que são chamados semitas, é que vieram, né, a descendência de Abraão. E Jafé é um dos filhos, mas não tem nada a ver, né, com a descendência de Sem. Então, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, engrandeça Deus a Jafé, ou seja, Deus vai engrandecer a Jafé e ele vai habitar nas tendas de Sem. Então, de forma profética, está dizendo para nós aqui que os filhos de Jafé, ou os descendentes de Jafé, de alguma forma habitariam as tendas de Sem, ou morariam nas regiões de Sem, ou, se nós viermos a entender como eu quero falar aqui para vocês, se colocariam como descendentes de Sem, habitariam as tendas de Sem, mas não seriam, não seriam descendentes de Sem, certo? Isso aqui é interessante a gente falar, que existe esse povo. E aonde a gente pode ver a palavra também nos mostrando que existem judeus que não seriam judeus. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2, e a gente vai entender tudo isso, né? Se faz sentido. Apocalipse 2, 9. Aqui. Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Então a gente está vendo uma outra ligação aqui, de um povo que se chamou de judeu, mas que na realidade eles são ligados a Satanás, ou a Bíblia chama eles de sinagoga de Satanás. Eles se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Então a gente está vendo aqui que a descendência de Jafé veio habitar a tribo de Sem, mas com uma ligação satânica, o que nos faz entender sobre essa 13ª tribo, né, de judeus que supostamente vieram dos Casares, e eu vou ler para vocês, eu vou continuar lendo para vocês, mas a gente vai para Apocalipse 3, 9, que também vai falar para nós a mesma coisa. 3:9 agora. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás
desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então a Bíblia nos afirma que sim, existiria um povo que tomaria, né, o lugar de judeus, não sendo. Isso é importante a gente guardar. Eu vou continuar lendo para vocês aqui no texto, a gente vai voltar aqui pro texto, vou fazer aqui a transição de novo, pronto, e a gente vai continuar lendo. Então vamos lá. Próximo aqui. Os judeus asquenazes da Alemanha são judeus que se estabeleceram na região da Renânia. A gente falou sobre esta região aqui lá no primeiro vídeo também, que é a mesma região onde o Império Romano dominou. Aí eu não posso explicar tudo. E justamente o Império Romano, que é o Império Romano Germânico, veio a dominar depois que o Império Bizantino estava se dissolvendo. Quem quiser entender, volta para o vídeo lá atrás. Mas a gente está vendo a ligação completa da Renânia no século X. E que fazem parte da comunidade judaica da Europa Central e Oriental. O termo Askenaz vem do hebraico e significa alemão. A comunidade se formou no Sacro Império Romano Germânico. É o que eu falei para vocês, Sacro Império Romano Germânico. Eu expliquei sobre isso no primeiro vídeo. Os judeus askenazes têm raízes na Alemanha, Polônia, Rússia e Europa Oriental. Né? Vamos guardar tudo isso daqui, gente. Eu quero que vocês prestem atenção nesse estudo. Os judeus askenazes da Europa Oriental desenvolveram tradições culturais próprias como uma forma de Yiddish e uma culinária rica. Os casamentos endogâmicos, ou seja, entre parentes próximos, levaram à probabilidade de homozigose. E é interessante a gente falar que eles, né, esse povo, eles se casam entre si. Então isso faz com que se desenvolva. Uma coisa que eu achei interessante, eu vi um videozinho essa semana agora, que falou assim que chamava eles de linhagem da serpente. É um vídeo interessante que mostra uma ligação entre todos os presidentes americanos, exceto um, que todos eles têm um parentesco. Aí você vai me dizer, como assim? E aí foi estudada a genética deles, de uma forma ou de outra, todos eles eram ligados, ou eram primos de 10º grau, de 11º grau, de 13º grau, de 4º grau. E não só eles, como muitos atores famosos, personalidades famosas, ligados geneticamente, como se fosse uma linhagem só, o que o vídeo chamou de linhagem da serpente. Aí a gente presta atenção nisso aqui, a gente começa a observar que esses judeus aqui, eles também se casam só entre eles, né? Lembrando que esses judeus, que eu estou apontando para vocês aqui agora, né, que eu estou mostrando para vocês, existe uma linhagem dentro deles que não é uma linhagem que é descendente de Abraão e nem das 12 tribos de Israel. Eu posso falar que todo judeu askenazita não é da linhagem de Israel? Gente, eu não posso falar nada. Eu estou mostrando para vocês aqui que dentro do povo de Israel, ou das supostas 12 tribos de Israel, que são realmente os descendentes de Abraão, que herdaram a promessa de Canaã, como povo de Deus, como povo de Israel, como povo judeu, existe aqueles que entraram, mentiram, se declarando judeus, mas são de Satanás. Vamos continuar. O cronista árabe Al-Sad Maghrib, eu vou continuar e vocês vão entender mais ainda, escreve: eles habitam o norte da terra, para a 7ª região, tendo sobre suas cabeças a constelação de Plung, né? A terra deles é fria e úmida, eles são muito alvos em sua complexão, e tem seus olhos azuis e seu cabelo flui, e é predominantemente avermelhado. Gente, desculpa, é que o cérebro vai mais rápido do que a língua, então eu leio mais rápido que o cérebro e a língua não consegue acompanhar. Tenha um pouquinho de paciência comigo, eu quero ler muito rápido, meu cérebro já leu, mas a língua não acompanha, né, a rapidez. Então vamos lá. A terra deles é fria e úmida, eles são muito alvos, e a sua complexão tem os seus olhos azuis e seu cabelo flui e é predominantemente avermelhado. O porte físico deles é grande e a natureza deles é fria. Seu aspecto geral é selvagem. Está falando de um povo para nós aqui que vive lá no alto do mundo, do planeta. Eu mostrei para vocês aqui aonde os casais se desenvolveram e para onde eles foram. Ou seja, eles estão lá no norte, né, tanto da Europa como da Ásia. Ok, vamos continuar.
No século IX, o monge Dutimar da Aquitânia, no seu comentário sobre Mateus 24:14, na Matthew Evangelistas em Exposition, afirmou que Gazari, ou os Casares, mostrei para vocês já o local deles ali, lá no, como eu falei para vocês, habitou as terras de Gog e Magog. Prestem atenção nisso. Lendas históricas abundam, algumas das quais a credibilidade de que, de acordo com o monge da Aquitânia acima citado, que se centraliza em torno de Alexandre o Grande, a sua tentativa de ajudar e quarentenar os casares do resto do mundo civilizado, devido à sua natureza violenta e bárbara. Então, os casares eram um povo extremamente violento e bárbaro. Um povo, assim, que cometia coisas bem complicadas. Vamos continuar. Mas essa tentativa aparentemente fracassou. Dontman reclama que eles escaparam. Algumas lendas afirmam ainda que eles eram canibais. Então vai vendo. Após a conversão dos reinos dos casares para o judaísmo, o termo Red Jew, ou judeu vermelho, entrou em uso na superstição medieval dos alemães, que equacionaram seus cabelos e... Vamos pular, só um minutinho. E barbas vermelhas e a sua natureza violenta com o engano e a desonestidade. Também é bem documentado que eles cobravam pesados tributos e todos que passavam nas suas terras e ninguém ousava recusar. Eles eram um povo bárbaro, um povo em que os povos que estavam ao redor ou faziam aliança com eles, como o Império Romano fez. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é o vídeo que é a espada de Satanás. Eu não lembro agora o nome todo do vídeo, mas todos os vídeos que falarem sobre o mesmo assunto, né, eu vou colocar aqui para vocês nos cards, né, vou colocar aqui para vocês terem aqui, tanto na descrição do vídeo como nos cards, né, para que vocês possam assistir, para que vocês venham entender, porque eu já falei de todos esses assuntos, eu tenho vídeos específicos falando sobre esse povo casar, eu tenho um vídeo sobre a sinagoga de Satanás, eu tenho um vídeo, a primeira live que eu fiz, aliás, a primeira não, eu não me lembro se foi a quarta ou quinta live que eu fiz no canal, lá em 2021, que eu falo da onde viria o anticristo, que é justamente, eu também falo sobre esses povos. Então, eu já falo sobre isso há muito tempo, eu tenho vários estudos falando sobre esse povo. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que aquilo que eu tenho falado, eu estou vendo agora se desenrolar de uma forma maior, se cumprindo. Cada vez que vai se desenrolando os acontecimentos, a gente vai vendo que tudo isso que eu tenho falado desde 2021 realmente tem vindo à tona e tem acontecido, tem se cumprido, as coisas estão se encaixando. Por isso eu estou tocando de novo nesse assunto importante, porque o momento ele necessita que toquemos, né? Mas eu já falei de tudo isso, eu tenho vários estudos e vou colocar os vídeos aqui, tá? Para que vocês venham assistir, quem tiver interesse de assistir. Além do primeiro vídeo deste daqui, que é a segunda parte, que eu falo para vocês que não assistiram, que por favor também assistam, tá bom? Então vamos lá. De acordo com Benjamin H. Friedman, ele próprio, um judeu, que por longo tempo foi associado e confidente de presidentes estadistas, em um endereço apresentado em 1961 na Will Road Hotel, em Washington, D.C., descreveu que os casares eram tão violentos e hostis até que finalmente foram expulsos da Ásia e se espalharam entre as nações da Europa Oriental. Heinrich von Neustadt, por volta de 1300, escreveu que eles eram aterrados, que eles eram o aterrador dos povos de Gog e Magog. Então está ligando para nós aqui, esse povo, a algo bíblico que eu já vou explicar para vocês. O território de Bulgares, também conhecido pelas suas lendárias ferocidade em batalha, foi conquistado pelos casares em 642 d.C. Uma parte deles fugiu para a região oeste do Danúbio, os Balcãs, e formaram o que é agora a moderna Bulgária. Mesmo nos tempos modernos, recorda a história muçulmana, os casares rusgam e aterrorizam as pessoas que habitam em suas terras. Atualmente, eles se referem ao Mar Cáspio, os mar do Casar, como o Mar Casar, né, como está escrito ali. Então, vamos continuar. Bom, aqui vai entrar em outro assunto, então eu vou até tirar e vou voltar aqui para vocês. Eu faço questão de continuar explicando para vocês o que eu quero dizer aqui. Então, vamos lá. Pra vocês olharem mais de pertinho para mim. Então, a gente está vendo aqui que o povo Khazar, que habitava a região do Cáucaso, que justamente ficava já para o lado da Ásia ali, mas
entre a Ásia e a Europa, quase na divisa, né? Era um povo bárbaro, um povo que tinha práticas hostis, um povo que era alto, um povo que tinha olhos claros, um povo que era grande. E que eu já, em meus estudos, já falei que esse povo, eles eram povos justamente da linhagem de Satanás, ou híbridos. A Bíblia nos fala, né, em Apocalipse, em Gênesis 6, sobre os gigantes, os filhos dos anjos caídos com as mulheres, que eram gigantes. E, obviamente, gente, que eu vou até voltar, eu li lá no primeiro vídeo, mas eu vou voltar aqui também e vou ler de novo para vocês. Vamos lá para Gênesis 6. Eu gosto de ler, para que a pessoa venha dizer que eu estou inventando, né, moda. Eu não invento moda, eu gosto de atestar, por isso que meus vídeos são longos. Então, aqui é Gênesis 6. Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo haviam gigantes sobre a terra, né? Gigantes, eles eram de quê? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler 6:1 para a gente poder constatar aqui porque tinham gigantes sobre a terra. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus aqui? Os anjos caídos, né? Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, certo? Aí vai aqui. Ora, naquele tempo haviam gigantes sobre a terra, que eram justamente os filhos das mulheres com os filhos de Deus, né? E havia gigantes sobre a terra. Vamos ver se aqui, nesse aqui. Não, vou continuar lendo, no 4 mesmo. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra. E também depois. Então, no tempo de Noé, aqui em Gênesis 6, quando Noé foi construir a arca, existiam gigantes sobre a terra. Por isso Deus mandou o dilúvio. Mas depois também. Então, quer dizer que eles não acabaram. Ou seja, os anjos caídos não pararam de coabitar com mulheres, porque se haviam gigantes antes e depois também, então significa que eles continuaram. Aqueles primeiros foram amaldiçoados por Deus e trancafiados. Isso, inclusive fala em Judas, né? Que eles foram trancafiados. Mas existem outros anjos caídos. Existem duas qualificações de anjos caídos. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Tenho vídeos falando também sobre isso. Vou colocar no card aqui para vocês. E de tudo isso eu já falei, mas existiam gigantes antes do dilúvio. Houve o dilúvio, né? Destruiu a terra, ficou só Noé e os seus filhos e sua esposa, que justamente vieram, como eu falei, descer naquela região próxima ao Cáucaso, no Monte Ararat, e repovoaram a terra, parará, parará. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, por isso que tinham gigantes, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na atualidade. Então, antes existiam. E depois também continua existindo. É interessante a gente falar que estes homens, eles além de serem muito altos, com os cabelos e as barbas avermelhados, puxados para o claro, olhos claros, eles eram maus, eles tinham práticas terríveis, eles eram satânicos e eles tinham uma ligação com o Satanás e os anjos caídos. Entendeu? Por isso as suas práticas, né? E por que a Bíblia chama aqueles que se tornaram judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás? Porque nós vemos que este povo realmente tem uma ligação com Satanás. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Ali do texto que a gente leu, a gente viu que os estudos antigos ligam esses povos casares, né, às terras de Magog. Porque Gog é um personagem que habitava a terra de Magog. Gog, da terra de Magog. Quem era Magog? Quem era Magog? Magog era um dos filhos um dos netos de Noé, certo? Acho que é Gênesis 10. Espera aí que eu vou ler para vocês. Que esse eu não anotei. Mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Gênesis 10. São esses a geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então a gente já sabe que Sem é da onde vem a geração de Abraão, das 12 tribos de Israel, e Jafé são justamente aqueles que habitaram e que dão a descendência dos povos do norte do mundo, ali da Ásia e da Europa mesmo, da parte norte, que é os povos de Jafé. Nasceram os filhos do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. É interessante a gente observar que justamente Magog é um descendente de Jafé.
Quando eu fiz os estudos, eu mostrei no mapa que as terras de Magog, elas ficavam justamente ali sobre o Mar Cáspio. Sobre o Mar Negro ficava a descendência de Gomer, que é o irmão de Magog, e sobre o Mar Cáspio ficava a descendência de Magog, que é justamente pegando hoje ali o Cazaquistão, uma pontinha da Rússia e o Cazaquistão hoje ali, mas era sobre aquele lugar. E eles foram, obviamente, tendo filhos, se misturando, porque não tinha como, né? A gente sabe que os filhos tiveram filhos e os filhos se casaram com os primos e com as primas, né? E foram se misturando. E aí a gente vai continuar aqui para a gente ver onde é que está Askenaz. Os filhos de Gomer é o irmão de Magog, são Askenaz, Ifá e Togarma. E normalmente esses nomes aqui eles estão, na sua maioria, ligados ao final dos tempos e à passagem de Ezequiel 38, né? Que é justamente sobre Gog e Magog. Mas é interessante a gente ver que Magog era o irmão de Gomer e o tio de Askenaz. E todos habitavam aquela região ali, que eu mostrei para vocês ali no mapa dos casários. Era ali que eles habitavam, certo? Inclusive a região dos Askenazes, quando a gente vai vendo a descendência ali se multiplicando, fica justamente ali onde a casária, depois de séculos, né, se colocou. Né? Séculos ou milênios, né? Porque houve o dilúvio e aí começaram a repovoar a terra de novo. Mas é interessante eu mostrar isso para vocês. Aí a gente vai lá para para Ezequiel. Vai falar um pouquinho do povo de Magog. E por que este povo de Magog está sendo citado aqui? Existem algumas colocações que são equivocadas, né? Quando se fala dos povos de Gog e Magog. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá para Ezequiel 38. Eu vou explicar tudo para vocês. Não sobre tudo isso eu já falei em muitos vídeos, agora eu estou fazendo uma junção, né? E colocando, obviamente, algumas coisas novas, mas eu já falei sobre tudo isso. Então, a gente vai ver aqui. Profecia contra Gog. Então, vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Gog é uma pessoa, um personagem. Da terra de Magog. Então, está dizendo para nós que Gog, ele é descendente desta terra de Magog. Ele não precisa morar na terra de Magog hoje. Ele é descendente deste lugar. Ele vem na descendência da terra de Magog. Vamos continuar. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal profetiza contra ele. A gente não vai ler tudo aqui, ó. Aqui tem Meseque, tem Tubal, aí tem a maioria ali dos personagens daqui de Ezequiel são justamente os filhos lá e os netos de Jafé. Tem de outro, como é que fala? De Cã também, mas é a maioria de Jafé. É interessante a gente observar. E se esse povo que está falando para nós, que é descendente, né, de Magog, são esses povos casários que se transformaram ou se converteram ao judaísmo, mas na realidade eles não são judeus, então está ligando este povo a Gog. E quem é Gog? Né? Eu já expliquei em alguns vídeos que Gog, ele é o anticristo. Muitos falam que a guerra de Magog é a terceira guerra mundial, ou que a guerra de Magog vai ter um líder russo que viria contra Israel no final dos tempos, mas não liga este líder ao anticristo. E eu digo para vocês que esta guerra aqui, essa profecia de Gog contra Magog, este acontecimento que Deus intervém, é justamente a última batalha do Senhor Jesus contra o anticristo. E eu vou provar para vocês agora como isso é real. Então vamos lá. Deixa eu ver de onde eu vou ler para vocês poderem entender. Eu vou ler do 8. Depois de muitos dias, será visitado. No fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada. E ao povo que se congregou dentre muitos povos, entre os montes de Israel, que sempre esteve desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, né? Quem são esses, gente? E todos eles habitarão seguramente. Isso aqui é um detalhe importante. Está dizendo para nós aqui que o povo de Israel foi tirado de entre os povos do mundo, foi congregado novamente na terra ali de Israel, né? Eles se recuperaram da espada, de várias crises, de várias situações. Este é o povo de Israel. Só que eles, aqui nesse contexto, está dizendo para nós que eles habitarão seguramente. Eu pergunto para vocês, o povo de Israel hoje habita seguro? Ainda não, certo? Então isso só pode acontecer quando o povo de Israel habitar seguro. Vamos continuar. Então subirás, verás como tempestade, farteás como nuvem que cobre a terra, tu e tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus naquele dia, terás imaginações
no teu coração, e conceberás mau desígnio. E dirás, subirei contra as terras das aldeias sem muros. Israel hoje tem muros. Virei contra os que estão em repouso. Israel nunca esteve em repouso até os dias de hoje. Que vivem seguros e habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Então está garantindo para nós aqui que no momento em que Gog vai atacar Israel, por que vai dizer aqui para nós, Israel estará, pelo menos, se entendendo de forma segura. Eles entenderão que eles estarão seguros, então eles não terão mais as suas proteções, né? Isto a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou de entre as nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Então vamos lá. Eu quero ler para vocês aqui. Vou ler no 14 agora. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos em cavalo, grande multidão poderosa, exército, subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que para que as nações me conheçam a mim, quando eu estiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Então está dizendo para nós aqui nos últimos dias, Deus há de trazer Gog contra a terra de Magog para mostrar nele que Deus é Deus e vindicar a minha santidade em ti. Então a gente vê aqui nitidamente que Gog, da terra de Magog, é alguém que está ligado a este povo que eu acabei de falar, que fugiu para essas regiões que eu acabei de dizer, está mostrando para nós que o anticristo ele tem que vir desta linhagem. Que linhagem? Essa linhagem que eu estou mostrando para vocês agora. De povos que habitam aquela região e que eu estou citando desde o primeiro vídeo. A gente está falando aqui de Alemanha, a gente está falando aqui de Hungria, a gente está falando aqui de Ucrânia, a gente está falando aqui de Polônia e vários países ali que eu já citei para vocês em vários textos que eu fui lendo, que foram para onde esses povos se deslocaram quando foram atagados pelos mongóis. Por quê? Porque ninguém aguentava mais eles, porque eles judiavam das pessoas, eles cobravam impostos altos, eles faziam alianças, como fizeram aliança com o povo romano lá, bizantino, mas não fizeram aliança com os muçulmanos, pelo contrário, eles atacavam, por isso os muçulmanos falavam e temiam eles, entendeu? Prestem atenção, está mostrando para nós que da herança que vem no anticristo, é uma herança que está nesta região, que vem destes povos. Então vamos continuar, que é a sinagoga de Satanás. Então vamos continuar. Vou mostrar para vocês agora Joel 3, para vocês verem como tudo isso procede na palavra e nada nunca fica jogado solto com pontas soltas. Então vamos para Joel. Joel 3. Aqui. Joel 3, 2. Só para vocês verem, Joel 3, 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Então Deus levou eles para Israel e aqui está falando para nós que ele vai congregá-los no vale de Josafá. Onde fica o vale de Josafá? Fica justamente nos portões da cidade de Jerusalém. Ele fica entre o monte das Oliveiras e o portão na lateral de Jerusalém ali. Entrarei em juízo contra eles por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então vai ter um ataque, eles vão repartir a terra entre eles e vão de novo espalhar os povos de Deus. Lançando sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tenho vós contigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. Então, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. Isso aqui eu vou deixar para falar depois. Isso aqui também tem um grande apontamento no cumprimento dos últimos dias que eu vou falar para vocês. Eu tenho vídeos falando sobre Tiro. Mais de um vídeo falando sobre Tiro. É o estudo que eu fiz mostrando que a cidade onde o anticristo vai fazer as tendas palacianas dele, do lado do norte, da onde ele vem para atacar Israel, é a cidade de Tiro. Mas isso é um estudo muito grande, eu vou colocar aqui também, meu Deus, hoje vai ficar muito vídeo nesse card, porque eu já falei sobre tudo isso, eu tenho estudos sobre tudo isso, mas isso aqui está agora realmente em andamentos para se cumprir. Antes eu me perguntava o que tinha que ver Tiro, por que o anticristo iria para Tiro, por que seria aquela região onde ele colocaria as tendas palacianas dele, para que pudesse depois, quando tivesse tudo parecendo seguro, atacar Israel.
mas agora já está se desenrolando de formas a apontar para nós o porquê. Bom, eu acho interessante, eu vou continuar lendo para vocês aqui. Eu vou voltar do estudo. Vamos lá. Esse aqui, a gente sabe muito bem quem é, Jared Kushner, né? Jared Kushner, parabéns ao presidente Trump, estou entusiasmado com as incríveis oportunidades que estão vindo para a América do mundo. Então, Trump, Kushner e a filha do Kushner, a esposa do Trump. A filha do Trump, esposa do Kushner, desculpa, gente. Então, esse aqui, ele é um personagem que ele é bem cotado, né? Para ser o anticristo. Vamos ver se também pode ser que ele seja? Importante dizer, tem pessoas que estão achando que o Trump é o anticristo. Eu falei disso no primeiro vídeo. Mas se nós analisarmos o contexto de que são os 10 chifres, ou seja, aqueles que vão reinar sobre 10 blocos, né? Sobre o mundo está sendo dividido em 10 blocos. Os Estados Unidos está sendo o número 1 e o Trump está fazendo isso. Então, serão os chifres que vão dominar esses 10 blocos, que vão entregar o poder para o anticristo. Então, primeiro vem os chifres. E o anticristo, ele é citado para nós como um pequeno chifre que se levanta no meio dos 10. Se ele se levanta no meio dos 10, os 10 já tem que estar em evidência. Se eles têm que estar em evidência, o Trump, que está fazendo com que pareça já a primeira divisão, que é o primeiro bloco, ele teria que ser o quê? Não o anticristo, mas o chifre. Até porque ele também não é um chifre pequeno. Porque a Bíblia compara este chifre a um chifre pequeno. E o Trump, gente, ele já foi, é a segunda vez que ele é o presidente da maior nação da Terra. Então ele não tem nada de chifre pequeno. Mas vamos continuar. Esse aqui, ele é um candidato. Vamos ver se faz sentido, se ele poderia ser. Se ele vem daquela região ali, né? Daquela mistura daqueles povos. Eu não estou dizendo que todo mundo que vem daquela região, gente, é misturado com esses povos, porque eles fugiram para lá e já tinha pessoas lá, né? Mas eles se misturaram no meio dos povos. Por quê? Porque eles estão misturados, né? No meio da terra. E eu vou mostrar para vocês isso. Então, vamos lá. Jared Kushner. Casado com Ivanka Trump, parará, avós paternos. Joseph Kushner. Aqui, ó, Joseph Kushner. Vamos ver de onde vem esse Joseph Kushner. A gente tem que ver a hereditariedade, né, porque ele é americano, né? Joseph Kushner, que é aquele que a gente leu agora. Vamos ver de onde ele vem. Nascido em 10 de novembro de 1992, esse nome que eu não sei falar, que enrola a língua, na Polônia. A Polônia faz parte dos países que eu li várias vezes lá, onde aqueles povos fugiram, e também está ligado com os povos do Império Romano Germânico, como eu li, como eu falei no primeiro vídeo? Sim. Então ele pode sim ser, ele se encaixa como aquele que pode ser sim um anticristo. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu não estou dizendo que ele é. Não estou. Eu estou mostrando para vocês que sim, ele pode ser. E se ele é um chifre pequeno hoje, o que eu digo para vocês é que, se são os 10 chifres que vão apresentar, ou seja, botar o anticristo no poder, ou elevar o anticristo no poder, ou seja, dar para ele o poder, os reinos já vão estar divididos e vai estar tudo pronto, certo? Como já está em andamento para estar. Então, ele vai, aquele que o anticristo, que os chifres vão apresentar, que vão ser o anticristo. E é interessante a gente falar que eu disse para vocês sobre, supostamente, o Trump ser um descendente da tribo de Dan, né? Aquele que trai. E não seria uma traição, justamente para o povo de Israel, aqueles em quem eles aclamam como alguém de confiança deles, né? Que traga o anticristo, que apresente o anticristo, que põe em evidência o anticristo. Então o Kushner pode ser que ele, justamente com os 9 chifres, apresentem para o mundo, né? E para Israel como o anticristo. Vamos continuar. Eu falei sobre os romanos, né, e os gregos. Aqui está falando sobre os judeus grego-romanos. Os judeus que vieram da Grécia, do Império Romano, do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Eles eram descendentes da primeira comunidade judaica grega estabelecida durante o Império Helenístico. Então, esses judeus aqui também estão ligados justamente do Império Bizantino ao Império que também se dividiu para o Império Romano. Eu não quero falar muito sobre esses judeus, porque eu tenho tanta coisa para falar. Isso aqui já é uma coisa que a gente pode deixar um pouquinho de lado. Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente vai continuar já o estudo, tá, gente? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu estou ligando para vocês todos os pontos aqui.
todos os pontos de acontecimento. Quem pode ser o anticristo, quem provavelmente é um dos chifres que já está começando a dividir o mundo em blocos, como já está projetado já desde muito tempo atrás, de séculos atrás. Que todo o projeto do reino do anticristo agora ele realmente está tomando forma. E os seus personagens que vão participar disso parece que estão se encaixando no seu devido lugar. Eu estou falando tudo isso, peço que vocês analisem, que vocês julguem, né? Quando a gente fala sobre a paz e a segurança, é interessante a gente falar sobre isso, e eu vou ler para vocês aqui. Muitos acham que está falando do mundo. Obviamente que o mundo vai participar disso. Mas eu não li para vocês agora em Ezequiel 38 que Israel vai estar em segurança, habitando seguro, sem tranca, sem ferrolhos nas portas, tarará, tarará. A gente vai dar uma lidinha agora em 1 Tessalonicenses 5:1 e eu vou mostrar para vocês como tudo isso faz sentido. Existirá um acordo e Israel vai achar que vai estar habitando seguro, certo? E depois, no meio dos 3 anos e meio, eles quebram esse acordo e o anticristo realmente vai tomar o poder nesses últimos 3 anos e meio. É ele quem vai invadir Israel, quebrando o acordo que eles vão ter e vai causar tudo aquilo que a gente já sabe que a Bíblia fala que vai causar. Eu não tenho como falar de tudo, eu estou fazendo um resumo. A gente vai para 1 Tessalonicenses e eu vou falar para vocês aqui o que eu estou querendo falar. Então, 1 Tessalonicenses 5... Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor não é o arrebatamento, como muitas pessoas se enganam. Dia do Senhor é justamente o dia em que os profetas falam no Antigo Testamento que será o dia do juízo, o dia do juízo do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Cordeiro, o dia do juízo do Cordeiro. Isso está citado em várias passagens do Antigo Testamento. Eu até fiz um estudo sobre isso também. Não vou poder entrar em detalhes, não tem como mostrar tudo, né? O dia do Senhor vem como ladrão da noite, ou seja, o dia do juízo vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz. De nenhum modo escaparão. Então, o povo de Israel vai ter feito um acordo, né? Isso é depois do arrebatamento. O arrebatamento não tem nada a ver com o dia do Senhor. Então, o anticristo já vai ter aparecido, e por isso que a Bíblia fala que o anticristo vem antes, né, do dia do Senhor, porque, óbvio, o dia do Senhor é o dia do juízo, aqui está dizendo para nós também. E eles, quando disserem paz e segurança, vão estar lá de boa, aí o anticristo vem, como está escrito lá na batalha de Gog e Magog, como está escrito em Zacarias 14, não tenho como ler tudo, mas Zacarias 14:1 descreve exatamente ali quando o anticristo invade Israel e depois quando, no final no final do momento ali dos últimos 7 anos mesmo, o Senhor Jesus desce por Israel. Não tenho como falar de tudo isso agora. E é interessante a gente analisar. Aí a gente vai para Isaías 10:22. Isaías 10:22. É muita coisa, né, gente? E é difícil a gente resumir. Isaías 10:22. Vamos para Jeremias primeiro, depois eu leio Isaías. Jeremias 30. Eu prefiro ler Jeremias primeiro. Jeremias 34. 34 ao 7. Então vamos lá. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Quando disseres paz e segurança, lhe verá repentina destruição, como lhe vêm as dores de parto. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem pode ter dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com uma mão na cintura, como a que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os seus rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzins,
e nunca mais estrangeiros farão escravos este povo. Está falando aqui justamente para nós. Que mesmo que isso aconteça, e vai acontecer, é o dia da angústia de Jacó, eles serão livres, o Senhor virá por eles. Entendeu? Eu já falei de tudo isso também em vídeos. Agora a gente vai ler Isaías 10. Isaías 10, 22. Isaías 10, 22. Vê que a palavra de Deus, ela se completa, não adianta. A gente, tá tudo escrito, gente. E tem que se casar. Uma coisa tem que encaixar com a outra. 10, 22. Vamos ver aqui. Presta atenção. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Peraí. O restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante e de justiça. Porque uma destruição, e essa já está determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, o meu povo que habitas em Sião, não temas, a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Então está falando para nós aqui, que ainda que o povo de Israel seja hoje como a areia do mar, só o remanescente, só uma parte será salva, mas eles serão salvos. Mas primeiro virá a destruição, e ela está determinada pelo próprio Deus. Este é o momento da angústia de Jacó, certo? Mas se a gente for para Zacarias, como eu falei para vocês, é muita coisa. Mas eu vou pelo menos ler Zacarias quando diz que eles vão se arrepender. Porque muita gente acha que o povo de Israel não vai ser salvo por Deus. Nós não estamos falando, desculpa gente, do povo de Israel que não é de Israel. Nós não estamos falando de um povo que tomou o lugar do povo de Israel e hoje são os responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo. Porque muitas pessoas julgam, o povo de Israel são os banqueiros ricos, são aqueles que estão destruindo o mundo, estão ligados com os senhores do mundo, estão no meio de tudo isso, estão no projeto de trazer o anticristo. Sim, mas esses não são o povo de Israel. São justamente o povo de Jafé, que veio habitar as tendas de Sem. E que estão no meio do povo de Israel, trazendo este reino do anticristo, trazendo essa destruição, porque eles querem dominar a Terra Santa. Mas o povo de Israel é o povo de Deus. E o Senhor virá sim por aqueles que são a herança de Abraão. Ele fez uma promessa para Davi e para o povo, que nunca faltaria rei da descendência de Davi sobre o povo de Israel. E quem será este? Que vai reinar sobre o povo de Israel, lá, depois de tudo acontecer, no milênio, o Senhor Jesus, que é da descendência de Davi, da tribo de Davi, da raiz de Davi. Então a promessa de Deus não morre. Então nós não temos que colocar tudo no mesmo balaio. Não é o povo de Israel, do Senhor, de fato e de verdade, esses que têm feito o que muitos identificam e querem dizer que o povo de Israel já passou, que só a igreja será salva, porque o povo de... Não. O povo de Israel é povo de Deus. Deus ele vai salvar tanto o povo da igreja como o povo de Israel. O povo dele, o remanescente dele, o povo dele será salvo. E ele virá por eles. Quer ver? Vamos para Zacarias 12. E a gente vai ver exatamente isso. 12, 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram pranto e aloão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem foi aquele que eles transpassaram? Não foi o Senhor Jesus? Aí muitos vão dizer, mas quem transpassou ele foi o povo romano. Mas o povo romano, gente, matou o Senhor Jesus, e de fato matou sendo a mão do povo de Israel, dos judeus da época, dos judeus religiosos da época, que também já eram, não vou falar sobre tudo isso agora, mas também já era uma mistura, já eram pessoas que estavam detendo o poder, mas que não faziam de fato parte daquele povo prometido. Ou seja, dentro da nação de Israel, sempre houve aqueles que vieram e tentaram dominar, não sendo verdadeiramente do povo de Israel, entendeu? Então, eles vão olhar aqueles a quem eles transpassaram e planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por aquele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, a Bíblia é bem clara. Eu tenho vários estudos e várias passagens que eu poderia falar sobre isso, mas
a hora passa igual um rojão, gente, e o vídeo fica gigante, por quê? Para me mostrar para vocês tudo aquilo que a Bíblia fala que é real, certo? Eu vou continuar mostrando para vocês aqui, eu tenho mais um bocado de coisa para mostrar para vocês. Vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Agora a gente vai falar sobre esse indivíduozinho aqui, ó. Quem é esse indivíduozinho aqui? No primeiro vídeo eu falei sobre um livro que foi escrito em 1800 e alguma coisa e que falava sobre este rapaz aqui, que é o filho do Trump, né? Que é o Byron Trump. Para mim falar do nome dele para mim é difícil. Byron Trump, né? E algo que eu quero mostrar para vocês aqui que também é bem interessante da gente analisar, certo? Vamos ver um videozinho aqui. Barron Trump, o gênio de 18 anos que deixou a esquerda desesperada. Esqueça tudo o que você sabe sobre política tradicional, enquanto todos os holofotes estavam... Eu quero colocar grande, só um minutinho, gente. Deixa eu até sair aqui. Pronto, agora vai. Barron Trump, o gênio de 18 anos que deixou a esquerda desesperada. Esqueça tudo o que você sabe sobre política tradicional, enquanto todos os holofotes estavam em Donald Trump. Quem realmente estava movendo as peças nos bastidores era seu filho mais novo, Barron Trump. Discreto, mas genial. Barron por dar a estratégia vencedora que levou o pai de volta à Casa Branca e está deixando a esquerda completamente desesperada. Com apenas 18 anos, Barron possui um QI acima de 170 e domina 5 idiomas. Além disso, ele é um jogador lendário de xadrez, conhecido por sua habilidade estratégica e pensamento rápido. Essas mesmas habilidades foram essenciais para transformar a comunicação da campanha presidencial do pai. Foi ele quem decidiu abandonar a mídia tradicional, apostando em podcasts e redes sociais para falar diretamente com a juventude americana. E essa estratégia deu certo, conquistando milhões de eleitores e deixando os adversários sem reação. Enquanto a esquerda tenta entender como a revolução aconteceu, Barron já é apontado como uma das mentes mais brilhantes da política atual. E aí, será que estamos vendo o surgimento de um novo gigante na política americana? Deixa aí nos comentários. Vou colocar de novo, gente, porque eu quero que vocês prestem bem atenção. Barron Trump, o gênio de 18 anos que deixou a esquerda desesperada. Esqueça tudo o que você sabe sobre política tradicional, enquanto todos os holofotes estavam em Donald Trump. Quem realmente estava movendo as peças nos bastidores era seu filho mais novo, Barron Trump. Discreto, mas genial. Barron foi um dos principais responsáveis por dar a estratégia vencedora que levou o pai de volta à Casa Branca e está deixando a esquerda completamente desesperada. Com apenas 18 anos, Barron possui um QI acima de 170 e domina 5 idiomas. Além disso, ele é um jogador lendário de xadrez, conhecido por sua habilidade estratégica e pensamento rápido. Essas mesmas habilidades foram essenciais para transformar a comunicação da campanha presidencial do pai. Foi ele quem decidiu abandonar a mídia tradicional, apostando em podcasts e redes sociais para falar diretamente com a juventude americana. E essa estratégia deu certo, conquistando milhões de eleitores e deixando os adversários sem reação. Enquanto a esquerda tenta entender como a revolução aconteceu, Barron já é apontado como uma das mentes mais brilhantes da política atual. E aí, será que estamos vendo o surgimento de um novo gigante na política americana? Deixa aí nos comentários. Bom, eu estou afirmando alguma coisa? Não, mas eu quero também falar para vocês a respeito deste rapaz, que além de ser uma pessoa que tem todas as características ali que foi falada no vídeo, ele é muito alto e ele também faz parte de uma descendência. Aí alguns vão me perguntar, ou eu mesmo vou dizer, bom, para ser o anticristo, ele não teria que ser filho de um anjo caído? Eu até comentei isso no primeiro vídeo. Bom, eu acredito que o anticristo, ele também vai imitar, né, a Bíblia no que diz respeito a Deus, Deus Pai. Ele é pai do Senhor Jesus, né, com uma mulher humana. Obviamente que foi o Espírito Santo que colocou a semente do Senhor Jesus dentro da mulher de Maria, para que ela pudesse nascer, né, pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos que os anjos caídos já praticam já fazem esta prática de coabitarem com mulheres, como eu já falei, nascerem gigantes. A terra foi destruída antes do dilúvio por causa disso, só que ali também está dizendo para nós que os gigantes continuam. Tudo isso a gente já sabe. E que o anticristo provavelmente também será um híbrido filho de um anjo caído com uma mulher, certo? Então a gente não tem que prestar atenção muito no pai, né? Eu até falei sobre isso lá no primeiro vídeo a respeito do pai
poder ser da tribo de Dan, e isso faz com que o Trump seja muito mais cotado para ser o traidor, porque eu explico isso lá no primeiro vídeo, e que ele é descendente do Império Romano, então ele está ligado também nesse contexto. Mas a gente tem que olhar para quem? Para poder falar deste rapazinho. Muitos falam, ele é muito jovem, mas a Bíblia não nos dá uma idade do anticristo. Ela só diz que ele vai ser um chifre pequeno. Pode ser assim, que o pequeno seja não só porque ele é aquele que vai entrar na política de forma a não ter muito conhecimento, né? Ele vai ser elevado na política sem ser uma pessoa conhecida, mas pode ser também um jovem que vai ser elevado na política sem ser muito conhecido, né? Estou fazendo aqui suposições, estou levantando para vocês pontos que são importantes da gente observar. Vamos ver aqui. Melania Trump, a mãe dele. E vamos ver de onde ela vem. Uma modelo eslovênia, que atualmente ocupa o cargo de primeira-dama dos Estados Unidos, como esposa de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ela é a primeira cidadã naturalizada a se tornar primeira-dama, segunda primeira-dama estrategeira desde Luz Dames, primeira-dama de 1825 a 1829, a segunda primeira-dama católica desde Jacqueline Kennedy. Ela se tornou a segunda primeira-dama na história a cumprir 2 mandatos não consecutivos. Tá, então vamos lá. Eslovênia, foi de onde ela veio, né? Eslovênia, então vamos ver aqui. Oficialmente, República da Eslovênia. É um pequeno país da Europa Central, limitado ao norte pela Áustria, ao leste pela Hungria, a leste ao sul pelo Mar da Croácia. Você vê que a Hungria, ela é um país citado lá naqueles que eu falei para vocês do povo que fugiu para lá. Tá, mas isso aqui dá uma ligação um pouquinho maior com outras coisas. O país está localizado no encontro de 4 grandes regiões europeias, a região dos Alpes, Dinárica, Panônica e a Mediterrânica. Então tá, vamos lá. República da Veneza e do Ducado de Caratânia, o atual norte esloveno, e do Sacro Império Romano Germânico. O que está nos mostrando aqui? Que este país também está ligado ao Sacro Império Romano Germânico. Então ela também é uma descendente do Império Romano, igual o marido dela, o Trump. Aí vocês vão me perguntar o que você está querendo dizer. Assiste o primeiro vídeo que vocês vão entender. Da monarquia de Habsburgo e do Império Austríaco. A partir de 1866, o Império Austro-Húngaro, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, do Reino dos... Ai, é muita palavra, né? Eu não quero ler muita coisa, não. Eu queria mais mostrar para vocês isso. O resto já não importa para nós, né? A gente vê aqui que ela também é uma provável descendente do Império Romano. Império Romano Germânico. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, antes de mais nada, e de falar sobre este assunto aqui, vou voltar para lá, eu quero que vocês entendam que você já falou em outros vídeos que ele tinha que ser um judeu, um falso judeu. Bom, eu não tenho nada que ligue nesse momento ele ao judeu, no sentido deles dizerem que eles são judeus, né? Que algum deles são judeus. Mas eles vieram da mesma região onde os judeus casarianos fugiram, os casários fugiram, onde o Império Romano se estabeleceu, onde aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Então, eu não me assustaria se daqui a um tempo viessem a dizer para nós que ele tem alguma ascendência judaica, né? E quando ele fosse dito pelo pai dele que poderia ser alguém ali para comandar o mundo, né? Ser elevado ao poder, o povo de Israel aceitasse. Só que seria justamente uma traição, né? Porque nós sabemos que para o povo de Israel isso será a sua destruição. Total? Não, vai ter o remanescente que Deus vai salvar, mas vai ser a sua destruição, como a Bíblia nos fala. Agora a gente vai para um outro assunto que é muito importante também e que também nos liga aos últimos acontecimentos. Isso aqui está sendo dito, né? Que a região de Gaza vai ser uma parte da América. O Trump está querendo tirar o restante dos palestinos aqui da região de Gaza, né? No litoral aqui, e fazer com que a América comprando construa aqui um lugar que seja paradisíaco, né? E não seja mais o lugar onde tenha terrorismo, né? O Hamas não possa mais estar aqui, mas o povo palestino tem que ser relocado daqui para outros lugares. E o povo de Israel, obviamente, está apoiando, porque para eles isso aqui é muito útil.
Mas vamos analisar um contexto total. A gente vai analisar aqui mais uma imagem, que também mostra a mesma coisa, olha lá. Estados Unidos tomando aqui Gaza, a Nova América, né? Está sendo muito falado. Trump entrou no governo dia 20, gente, já aconteceu tanta coisa em menos de um mês, que é até difícil a gente falar sobre tudo. É muita coisa cumprindo profecias. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho sobre Canaã, antiga região e civilização de língua semítica no Oriente Próximo. Então vamos lá, Canaã. A antiga denominação de região corresponde à área atual de Israel, incluindo as colinas de Golã, os territórios palestinos, Cisjordânia e faixa de Gaza, da parte da Jordânia, uma faixa da margem oriental do Rio Jordão, o Líbano e da parte do litoral sul da Síria. Então aqui isso fala em Números 34, 1 a 15 e Deuteronômio 3, 8. Então nós sabemos que Canaã é justamente a terra prometida que o Senhor deu a Abraão e a sua descendência. Então a terra de Abraão e da sua descendência, a terra de Canaã, ela não é simplesmente aquela faixa onde Israel está hoje, mas ela está justamente aqui nos dizendo aonde é o território que seria o território todinho, onde que Deus deu para eles, né? Está aqui, ó. Pega as colinas de Golã, pega os territórios palestinos, Cisjordânia, a faixa de Gaza, pega aqui partes do Oriente do Jordão, o Líbano, lembra que eu falei que eu ia explicar para vocês sobre Tiro, e partes do litoral sul da Síria. Vamos continuar. Partindo da interpretação geográfica como apresentada em Números 34, onde se diz que a terra de Canaã é a herança dada por Deus aos hebreus, a maior parte da terra prometida coincide com o atual território de Israel e com o território governado pela autoridade palestina, a faixa de Gaza, Belém e Samaria. Compreende também pequenos traços do sul do Líbano, que é o sul do Líbano, da Síria e da Jordânia. Aí o mapa abaixo vai descrever brevemente a divisão dos territórios de Israel nas tribos. Obviamente que o mapa não está abaixo, está ao lado. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é a divisão das tribos. Só que aqui já está a divisão das tribos, da terra, sem alguns lugares, inclusive aqui, ó, onde os filisteus já estavam habitando, a região de Gaza. A região de Gaza foi habitada por quem, gente, na história bíblica? Pelos filisteus. Eles invadiram este lugar e tomaram este lugar. Depois que Abraão saiu da terra, e quando voltou, a Felícia já estava aqui, os filisteus já estavam aqui. Então a parte de Gaza também faz parte da terra prometida. A parte de Gaza, a parte aqui onde Asher está, é justamente o Líbano, gente. A parte sul do Líbano também faz parte da terra prometida. A parte do sul da Síria e vários lugares, como eu li para vocês. Então aqui as tribos estão divididas na terra onde é a terra prometida, que a palavra de Deus diz que o Senhor deu. Vamos ver mais uma imagem aqui. Aqui também mostra para nós de uma forma interessante, ó. A terra prometida. É o termo utilizado na Bíblia hebraica para descrever a terra dada por Deus aos israelitas, descendentes e patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Promessa feita primeiro a Abraão, renovada a Isaac e por fim a Jacó. Em termos de extensão territorial, seria do rio Nilo, porque Deus ele deu uma extensão muito grande, né? Que vai desde o rio Nilo aqui embaixo até o rio Eufrates, a região do Mar Morto, a região de Querine, que é hoje correspondente aos atuais territórios do Estado de Israel, Palestina, Jordânia, Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Então a gente vê que está faltando terra prometida, né, para o povo de Israel. Mas será que o povo de Israel, e justamente aqueles que estão no poder, e a gente sabe que quem está no poder dos governos do mundo hoje são aqueles que estão de uma forma ou de outra ligadas aos senhores do mundo e ao projeto de trazer o anticristo para o poder. Aí você vai perguntar para mim, mas o povo de Israel também? É só a gente analisar, gente. Vamos analisar. Quando Hamas entrou dentro de Israel naquele dia 7 de outubro de 2023, vocês acham que eles entraram lá assim à toa? Vocês acham que realmente não permitiram que eles entrassem lá? Nós sabemos como que a terra de Israel é guardada, como eles sempre tiveram de olho. Existem muros, existem portões, existem cercas, existem armas, existem soldados em toda a divisa do território de Israel, até na parte do mar. Como eles entraram naquele dia? Se tudo isso não é um projeto que está levando aos acontecimentos que nós estamos indo agora, porque se não tivesse tido guerra com Hamas, se não tivesse acontecido o que aconteceu, se o Hezbollah não se metesse, se tudo não tivesse acontecido como tem acontecido, Israel não tivesse ido lá, destruído Gaza, destruído o sul do Líbano, porque nós sabemos que o sul do Líbano também está
destruído a própria Síria, que são regiões da onde? Da terra prometida, certo? Se tudo isso não estivesse acontecendo, como que hoje Israel poderia estar falando em tomar, aliás, os Estados Unidos estaria podendo falar em tomar Gaza e toda essa região e Israel apoiando? Vamos pensar se tudo isso não é um projeto. É uma coisa a se pensar. E volto a dizer, não estou falando do povo de Israel, de Deus não, estou falando daqueles que detêm o poder. Se nós vemos que judeus estão alocados em todos os governos, em todos os lugares, que são descendentes de um povo que é chamado pela Bíblia e por Deus da sinagoga de Satanás, será que aqueles que estão também no poder de Israel, que têm ligações também com esses senhores do mundo, também nós teremos ligados nisso, banqueiros riquíssimos judeus, que alimentam este sistema, né, de nova ordem mundial, de todo esse projeto, alimentado por banqueiros ricos e por toda essa ligação, é algo a gente analisar. Eu vou mostrar para vocês mais uma imagem aqui. Olha aqui. Grande Israel. Não é isso aqui que eles querem chegar? Isso aqui não inclui todo o território realmente da promessa de Deus. Aí vai pegar Jordânia, vai pegar Síria, vai pegar Líbano, vai pegar Gaza, vai pegar partes do Egito. Esse aqui não seria o projeto justamente para que Israel seja esta Israel, mas seja esta Israel para que o governo do anticristo, depois de todo um propósito, de toda uma aliança, de todo um acordo de paz, venha tomar para ele como uma traição? Eu acho que é algo a se pensar, né? Vamos para o próximo aqui. Eu acho interessante a gente falar também sobre mais um ponto do Trump aqui, que ele disse lá no primeiro vídeo, eu citei, que ele foi salvo por Deus para fazer a América grande. E eu falei, que Deus seria esse, né? Aí ele colocou no governo, né, como é que é? Uma pauta lá sobre a fé. Esqueci o nome agora, gente. Ele colocou esqueci o nome, gente. Mas ele colocou no poder essa mulher aqui, dentro do governo dele, para uma cadeira, né, sobre fé, que eu esqueci o nome da palavra agora, mas não tem problema. Essa Paula Witt é uma pentecostal aloprada, conselheira espiritual de Donald Trump. Então essa pastora aqui sempre foi conselheira de Donald Trump, mas aqui o texto chama ela de aloprada, né? Que uma vez ela disse, dizer não ao Trump é o mesmo que dizer não a Deus. Isso aqui é uma blasfêmia, gente. Isso aqui é uma blasfêmia. E eu fico me perguntando, o que nós estamos vendo acontecer? Né? O que realmente está por trás de tudo isso? O que está acontecendo de fato, de verdade? Eu procurei aqui mostrar para vocês, em resumo, todas as coisas que estão acontecendo. Quem está no poder e todos os projetos, como eles se encaixam com os projetos bíblicos. E agora eu vou deixar vocês pensando. Isso é algo para vocês analisarem. Se nós estamos vivendo nos últimos dias, se já está se formando mesmo os blocos, nos quais os chifres, ou os reis, que vão dar o poder para o anticristo, vão estar sobre o poder para que eles possam dividir. Então está muito próximo de acontecer tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, que é o arrebatamento e o início dos últimos 7 anos da angústia de Jacó, com o acordo do anticristo. Eu acredito que quando o acordo do anticristo vier e está próximo, todo este projeto já vai estar pronto. Tudo vai estar pronto. E tudo já está se desenrolando para que justamente aquela faixa que eu mostrei para vocês, que toma parte não só de Gaza, mas também do sul do Líbano, que fazia parte da terra prometida outrora, inclusive era a região de Asher, né? Uma das 12 tribos ficava, dos filhos de Israel, e que eu me perguntei, né, sobre por que Tiro, por que o anticristo colocaria as tendas palacianas dele em Tiro, né? Eu tenho um vídeo falando sobre Tiro, ser a Magog espiritual, e ele vai vir de lá para atacar Israel. Por que seria ali? Porque está ligado. E se eles estão tomando Gaza, obviamente daqui a pouco eles vão também pegar o litoral sul do Líbano, que é justamente onde está Tiro e Sidom. E aí a gente lembra da passagem, eu vou até voltar lá, Joel, é Joel 3, né? É interessante. Joel 3.
Eita, roubaram o Joel da Bíblia. Achei. Joel 3, 3:4. Joel 3:4. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. E é interessante a gente dizer também que quando a gente vai para Ezequiel, eu vou ler também essa parte, só para a gente terminar o vídeo, gente, só para fechar, para vocês entenderem. Quando a gente vai para Ezequiel, acho que é 27, deixa eu ver se é 27 ou 28. É 28. Ezequiel 28 fala assim, ó, 28:1. O nome é Profecia contra o rei de Tiro. Aí veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Aqui é falar do rei de Tiro, mas é o príncipe. Assim diz o Senhor Deus: visto que se elevem o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas teu coração como se fora coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, e não há segredos algum que possa ser escondido de ti. Pela tua soberba e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder, e adquiristes ouro, prata e tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se elevou o teu coração. Assim diz o Senhor: visto que estimas no teu coração, se for a coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. Aqui está falando de quem, gente? Aqui está falando para nós do anticristo, que vai estimar no seu coração ser igual a Deus e vai sentar na cadeira de Deus, ó. Visto que eleva teu coração que diz que é Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E não passa de homem. O coração dos mares aqui é Jerusalém, que está entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Jerusalém, o templo será construído onde ele vai se dizer Deus e vai sentar na cadeira de Deus, dentro do trono de Deus. E ele está falando sobre profecias contra o príncipe de Tiro. E aqui do lado, no 28:11, faz lamentações contra o rei de Tiro. E aqui fala, interessante também a gente observar. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas cobrias, sádio, topázio, parará. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras no teu caminho, desde um dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem está falando aqui, gente? Não é de Lúcifer? Não é do anjo caído que se tornou Satanás, o dragão, a antiga serpente? E por quê? Justamente eles colocam aqui que Satanás é o rei de Tiro e o anticristo o príncipe de Tiro, né? E tem outras passagens aqui, inclusive no 27, eu não vou ler, lamentações sobre Tiro. E vai descrever para nós aqui, nessas lamentações de Tiro, o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse. Eu falo isso no vídeo que eu falo sobre Tiro. E por que Tiro? Entendeu? E aí fala que o anticristo vem dos lados do norte. Quando a gente vai para Daniel, eu estou tentando resumir, para a gente acabar esse vídeo, gente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente vai para Daniel 11. Opa, Daniel 11. Aqui. Quer ver? Deixa eu ver o versículo. Daniel 11:45. Armarás as tuas tendas palacianas. Está falando do anticristo, né? Porque em cima que está falando sobre o anticristo. Entre os mares, o mar grande e o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então está falando que ele vai vir lá do Mar Grande até o Monte Santo, ele vai armar as tendas palacianas dele. E as tendas palacianas dele serão armadas justamente em Tiro, que é dos lados do norte, da onde ele virá, quando ele for atacar a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu trouxe para vocês hoje. Eu apontei para vocês algumas coisas que estão se cumprindo e os pontos bíblicos que falam sobre isso. Eu agradeço que vocês ficaram comigo até aqui, até agora, né? Fiquem com Deus. E até a próxima.